Estamos começando mais um Professor Nelson Júnior Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. O primeiro capítulo apresenta um relato do autor e o título é Ponto de Partida. Ele diz o seguinte: quando eu estava no segundo ano do ensino médio, fiz uma matéria com os novatos. Eu gostava de olhar a classe analisando as meninas no início do ano letivo. E porque eu estava um ano à frente dos meninos calouros, tinha uma vantagem que aumentava minhas chances de atrair a atenção de uma das meninas. Vamos dizer que Deus realmente abençoou aquela turma de calouros. Uma garota em particular chamou a minha atenção. Deus é bom. Descobriu-se que ela possuía uma irmã gêmea na mesma sala. Bênção em dobro. Mas minha insegurança me impediu de tomar qualquer iniciativa. Uma história sobre gêmeos que decidiram trocar de papel, um fazendo o papel do outro, rumo ao encontro me deixou na vontade de marcar um encontro com uma das gêmeas calouras, mas com muito medo de até mesmo tentar fazer esse papel. Sem saber se ela ou a outra faria um truque assim, mantive distância. Naquela ocasião, eu teria gostado de ter tomado a iniciativa, mas estava muito assustado para tanto. A última coisa que eu queria era ser feito de bobo. Quando um evento chamado Sadie Hawkins foi anunciado, é um fim de semana inverso onde as meninas convidam os meninos e os rapazes para o encontro. Eu não suspeitava que ela ou a outra irmã iria me convidar. Quando veio o convite, fiquei totalmente surpreso e soltei um "Claro, sim!" E em seguida acrescentei: "Qual delas é você?" Pensei que a minha atração pela garota tinha produzido o encontro. Aos poucos percebi que eu não havia sido o ponto de partida. Ela havia se interessado por mim primeiro. E o autor continua dizendo: Deus ama você. Se você ama Deus, ou o odeia ou ignora, isso não muda o fato que Deus ama você. Será que essas três palavras, Deus ama você, parecem algo patético, desgastado, um clichê ultrapassado para você, ou seria uma verdade esmagadora, transformadora e vital? Em vez de considerar a declaração somente a partir da sua experiência até o momento, olhe para além de si mesmo e veja o restante do mundo ao seu redor. As evidências transbordam. Vida, sabedoria, alegria, tudo isso vem de Deus. Se você está procurando uma prova, tente a natureza e a Bíblia. No mundo da natureza, vida produz vida. Os biólogos não são os únicos encantados com este fato. Beleza, adaptação, sobrevivência, simplicidade, reprodução e consistência demonstram a existência de Deus. Tudo isso demonstra o seu amor para com o mundo que ele criou. Os artistas tentam registrar na tela uma imagem do original. Mas qual é a fonte do original? O que faz com que o artista continue criando? Considere a diversidade e a complexidade da natureza ao redor do mundo. Parece que quanto mais os seres humanos estudam, mais existe para se descobrir. Não sabemos tudo e nunca saberemos. Livros que explicam a natureza devem ser revistos e novas teorias substituem as ultrapassadas. Com que precisão podemos simplesmente prever o clima? Claramente existe algo maior do que até mesmo nossas maiores conquistas. Por que o arco-íris não são limitados ao preto e branco? Por que cada tipo diferente de comida não tem o mesmo gosto que as outras? Quem é o arquiteto do mistério chamado de romance? Quem foi o primeiro a imaginar os filhotes brincando? Quem relacionou a música às emoções? A resposta é Deus. Ele fez tudo isso para nós. Isso não é impressionante? Quando se trata de cuidar da natureza, mais uma vez, Deus faz o que seria impossível fazermos. Veja como a Bíblia coloca essa verdade.
Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Quando Deus criou a terra, tudo era perfeito. As pessoas eram honestas, altruístas, amáveis, puras, e o resultado foi a felicidade e a alegria. Eles experimentavam uma conexão consistente com Deus, e o restante da criação não mostrava sinais de revolta, angústia e decadência que vemos hoje. E por que essa mudança? O principal problema começou quando as pessoas saíram do ideal de Deus. Adão e Eva tomaram aquela decisão fatídica e os resultados falaram por si mesmos. Deterioração, a destruição se acumulando, até que finalmente a morte engoliu a vida. Você pode ver isso nas pessoas, você pode ver isso nos animais e até mesmo nas plantas, em toda a criação. Essas foram as consequências terríveis. Deus disse a Adão: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Qualquer pessoa que tenha plantado, mesmo que seja o mais simples dos jardins, tem que lutar contra esses resultados. No entanto, com essa mudança terrível nos planos de Deus para o mundo perfeito, seu amor encontra maneiras de se expressar. Sim, o mundo se tornou uma confusão, mas Deus nos convida a ajudar a fazer algo de bom a partir de algo ruim. Que oportunidade! Não podemos fazer tudo de diferente, mas podemos fazer a diferença. O amor de Deus nos convida a nos envolvermos. Dessa forma, começamos a ver que nós mesmos não somos Deus, mas podemos nos conectar com Ele, unindo-nos ao que Ele está fazendo. O mundo natural ilustra como as coisas estão ruins. Furacões, incêndios, secas, enchentes devastam a terra. Muitas vezes parecemos impotentes contra as forças destrutivas da natureza. Nós nos preparamos e planejamos o que vamos fazer se a natureza nos atacar, mas ainda assim parecemos estar à mercê do mundo natural. No entanto, cada botão que desabrocha, cada pôr do sol, árvores da floresta e floco de neve que torna a cair continua dizendo que Deus é amor. O mundo natural ainda oferece esperança e nova vida. A destruição nos lembra de que alguma forma, alguma coisa está errada. Mas as coisas boas da natureza mostram que Deus ainda está presente. Seu amor por nós continua tão certo quanto os rios continuam a desaguar no mar. Então, como é Deus? Quase todo mundo tem uma opinião sobre Deus. As ideias acerca de como ele é vão desde um policial a um amigo íntimo, de poderoso a não existente, do irritado que impõe o cumprimento da lei ao avô de memória fraca. Mas o que a Bíblia diz? No Monte Sinai, Moisés pediu para ver um vislumbre de quem Deus é. Então Deus passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, de felicidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. É assim que Deus escreveu a si mesmo. Centenas de anos mais tarde, um porta-voz de Deus nos forneceu essa figura de linguagem após o povo de Deus tê-lo rejeitado repetidamente. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades
e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Alguns consideram o Deus do Novo Testamento como aquele que ama, perdoa e que está cheio de graça e que é bom. Essas passagens, e há muitas mais como essas, mostram que ele era assim nos tempos antigos do Velho Testamento. Sim, Deus ama você e ele continua a investir em você. Ele criou este mundo no princípio e continua a criar, pois a terra continua se renovando a cada dia. O sobrenatural nunca deixa de surpreender. As relações humanas, em sua melhor forma, fornecem um vislumbre do desejo de Deus de ser íntimo de nós. Companheirismo, entrega, apoio, alegria, compreensão, perdão, êxtase e esperança. Essas são as qualidades das famílias que se dão bem e de amizades verdadeiras. Essas qualidades vêm de Deus e são uma maneira pela qual podemos experimentar seu amor por nós. Podemos pensar que elas são o resultado da interação humana positiva, mas Deus as provê como exemplo do seu divino amor. Divirta-se, comemore, dê graças a Deus, reconheça a fonte. Mas tudo sobre o que falamos até agora conta apenas parte da história. O amor de Deus é maior do que podemos compreender. No capítulo do amor, na Bíblia, Paulo diz que não entenderemos tudo até vermos Deus face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Satanás odeia Deus. E uma vez que Deus ama você, Satanás odeia você também. Uma maneira pela qual Satanás fere a Deus é ferindo você. Outra maneira é dizendo que Deus não o ama. Satanás é aquele que acusa Deus de não estar interessado em você ou de estar com raiva de você, de querer pegar você e de estar observando você para pegá-lo fazendo algo errado, de ser um juiz severo, um credor rude, um tirano vingativo. Ele torce nossa compreensão de Deus para fazê-lo parecer imprevisível, inconstante, como um dos deuses pagãos. Como Deus tem respondido a essa campanha de difamação perpétua? Em vez de entrar numa competição de gritos ou xingamentos, ele fez algo completamente radical. Ele veio à Terra na forma de Jesus Cristo e viveu entre aqueles que o criou. A Bíblia descreve isso como uma relação de pai e filho. Mas isso não significa que Deus foi pai de Jesus, assim como os homens são pais de seus filhos. A Bíblia usa os termos pai e filho para que as pessoas possam entender a proximidade de uma relação ideal que deveria haver entre o pai e o filho. Nas palavras de Jesus, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mas mesmo que as pessoas possam entender as palavras, isso não significa que elas a receberam. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês realmente me conhecessem, na verdade, conheceriam também o meu Pai. Os discípulos, um deles, o discípulo Felipe, então respondeu: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus deve ter ficado frustrado, pois aqueles discípulos mal entenderam. A mente embrutecida e a falta de fé parecia anuviar sua relação com Deus. Então Jesus respondeu a Felipe: Você não me conhece, Felipe? Mesmo de eu estar com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. A revelação singular de Jesus acerca do amor de Deus pode ser demais para a compreensão de algumas pessoas. Podemos até não compreender a metáfora de relação pai e filho, porque é muito acima daquilo que conhecemos. Mas, mesmo assim, quando olhamos para Jesus Cristo, revestido de forma humana,
podemos ver seus traços divinos. Jesus é Deus e não simplesmente alguém feito à imagem de Deus, como o restante de nós. Jesus nos ensina como podemos compreender melhor a Deus olhando para Ele. Vê-lo através das suas ações, em vez de através das descrições, ajudou algumas pessoas. Quando Jesus anunciou sua missão na Terra, ele usou verbos, palavras de ação, as mesmas que Deus havia usado nos tempos antigos. Jesus citou Isaías: "O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar um ano de bondade e o dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes." Jesus fez precisamente todas essas coisas. Ele serviu aos pobres, ensinou e curou, libertou os encarcerados pelos espíritos maus, abriu os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Ele inverteu o estado natural das coisas, expulsando os famintos por dinheiro do templo, ajudando e passando algum tempo com todos os tipos de pessoas e mesmo brincando com crianças. E porque ele era completamente acessível, os melhores e os piores da sociedade juntavam-se ao seu redor. Jesus veio para revelar como é Deus, e ele viveu o amor prático. Assim é a conclusão óbvia: Deus é amor e Deus ama você. Não pense Jesus apenas como um flautista de Hamelin, ou um Papai Noel distribuindo brinquedos. O amor é mais do que uma sensação boa. O amor importa-se, o que significa que ele ajuda os feridos. Mas ele tem o poder de parar aqueles que estão machucando. O amor inclui restauração e esclarecimento, bondade e correção. O amor valoriza mais as pessoas que as coisas, os relacionamentos mais do que as regras. O amor busca o bem, o que inclui a eliminação de qualquer coisa que o impeça que as pessoas se tornem o seu melhor. Jesus falou a verdade, e sempre com amor. Uma vez que a verdade às vezes provoca dor, ele se comunica com tato e delicadeza, sendo sensível à pessoa, à situação e também ao momento. Ele nunca condenou a fraqueza humana, mas certamente atacou a hipocrisia das pessoas, sua incredulidade, seu egoísmo. Contudo, mesmo assim, seu tom de voz demonstrava a esperança de que eles iriam mudar. Jesus, ele chorou sobre Jerusalém, a cidade que ele amava, porque as pessoas que viviam lá se recusavam a aceitá-lo e porque, ao rejeitá-lo, elas estavam rejeitando a Deus. Com piedade e ternura, Jesus continuou a buscá-las. Ele via cada pessoa como um filho de Deus em necessidade de um Salvador. Ele veio para salvá-las. Deus prova o seu amor com o preço que ele pagou, dando ao seu Filho por nós. Jesus, o Filho de Deus, deu a si mesmo também. Através de um acordo conjunto, Jesus deixou o céu em lugar de glória indescritível, onde anjos o adoravam e o louvavam, e veio para um lugar onde o bem e o mal debatem-se continuamente. Ele carregou voluntariamente todo o mal e se permitiu ser tratado como responsável por tudo isso. E por agir assim, ele, o Filho de Deus, morreu. Veja como a Bíblia descreve a atitude de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O contraste vai além da nossa imaginação. Do Deus Todo-Poderoso ao criminoso comum, tudo porque Ele ama você. O Antigo Testamento previu essa realidade antes do seu nascimento. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Paradoxalmente, o presente final mostra o amor de Deus quando Jesus gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? À beira da morte, Deus, o Filho, sofreu a culpa de todos os nossos pecados. E essa culpa separou o Filho do Pai. Claro, o pecado sempre separa os pecadores de Deus e o resultado sempre é a morte. A crucificação não matou Jesus. Ele morreu por aceitar o peso de todos os nossos pecados. Seu coração foi esmagado. Um soldado pode salvar um amigo tomando um tiro ou protegendo de uma explosão. Isso é a troca de um ser humano por outro. Mas Deus doou a divindade para salvar a humanidade. Ele deu tudo e não reteve nada. Não se confunda. Deus, o Pai, não estava tomando o caminho mais fácil, enquanto Jesus sofria sozinho. Pergunte a qualquer pai se ele preferia ver o seu filho sofrer ou assumir o sofrimento dele. Deus, o Pai, sofreu angústia, assim como Deus, o Filho. O amor de Deus por nós levou tanto o Pai quanto o Filho a dar a melhor oportunidade que alguém poderia nos oferecer. Deus, o Filho, enfrentou a separação eterna de Deus, o Pai, para que não precisássemos sofrê-la. Eles realmente continuaram em conjunto a nos atrair de volta para si. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. As pessoas ficam magoadas quando a família se rompe ou mesmo briga continuamente. Apontar de quem é a culpa não cura a dor. Ignorar a situação afasta os membros da família, em vez de solucionar o problema. O impasse sobre o disfarce de permanecer pelo que é certo solidifica as posições. Se a família é curada, isso geralmente acontece por causa do amor e com um preço. Mas a cura supera a dor e traz a celebração. Nem você, nem seus pais, seus filhos, seu chefe, nem a religião, o governo, nem um herói ou um golpe de sorte pode fazer o que Deus fez. Só Deus pode curar as pessoas. Só Ele pode salvar cada pessoa que aceita sua oferta. E é só Jesus que pode mostrar como Deus realmente é. Muitas vezes as pessoas dão presente por razões erradas. Algumas pensam, eu preciso dar-lhe um presente porque ele já me deu um. Outros pensam, e se eu lhe der um presente? Ele vai ficar me devendo um. Em contraste, pense no que faz alguém dar um presente extremamente caro, especialmente quando não há nenhuma maneira de você retribuir o favor. O amor de Deus não pode ser medido em um copo, um reservatório ou mesmo em todos os oceanos do mundo. Deus esvaziou o céu e deu a si mesmo em Jesus. Ele deu o maior presente possível, porque nada menos poderia expressar mais adequadamente o seu amor por nós. Aquele que talvez seja o verso mais bem conhecido das Escrituras, lá em João 3,16, diz tudo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus em formato de uma cápsula. Quando Deus se tornou um ser humano e usou a metáfora o Filho de Deus, ela ainda ilustrava o amor de Deus por você. A Bíblia diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Se Jesus é filho de Deus e você é um dos filhos de Deus,
então Jesus é seu irmão. A Bíblia diz exatamente isso. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando Jesus proferiu pela primeira vez a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele começou dizendo: Pai Nosso. E Paulo afirma que podemos chamar a Deus como as crianças chamam seu pai: Papai, Papai. As implicações surpreendem aqueles que pensam sobre elas. Deus é pai e irmão, poderoso e íntimo, sábio e brincalhão, solidário e leal. Quando Jesus se fez homem, Deus uniu-se à raça humana com laços que nunca serão quebrados. Isso também significa que, bem agora, você tem um irmão no céu. Você está ansioso para uma reunião familiar? O céu é a sua casa real? Qual é a sua intimidade? O que melhor descreve? Boa aparência, inteligência, simpatia, riqueza, musicalidade? Uma pessoa atlética? Um nerd? Um causador de problemas? Um perdedor? Um perdido? Jesus lhe oferece uma nova identidade, Filho de Deus. Como é a sua autoestima? Positiva? Negativa? Uma combinação que se equilibra no zero? Mutável com base no que as últimas pessoas disseram para você? Influenciada pela forma como as pessoas olham para você? Abalada por boatos? Inflada pela busca de status? Quando você realmente conhece o amor de Deus, sua autoestima vai às alturas. Se você fica desnorteado na confusão deste mundo, pode cair na espiral descendente do esquecimento. Se você se ancorar na certeza do amor de Deus por você, você vai viver como um filho do Rei. Não negue os problemas em torno de você e não seja ingênuo com relação à sua inclinação natural ao egoísmo. Não resista ao amor de Deus e não rejeite a sua necessidade de um Salvador. Mas nada disso fará qualquer sentido a menos que você encontre um ponto de partida correto. Qual é o ponto de partida? Deus ama você. Encerramos mais um Professor Nelson Júnior Cast. Livro de hoje, Conectado, como ter um relacionamento com Deus, de Steve Case. Capítulo 1, Ponto de partida. Livro da Casa Publicadora Brasileira.